Olá, sexto ano. Na última aula, a prof falou para vocês sobre a deriva continental, como ela iniciou, os fatores que ocorreram e fizeram com que os continentes se separassem, né? Então, só para relembrar ali, foi Alfred Wegener, né? A Pangeia, no início da Era Mesozoica, né? Fragmentou em continentes. E aqui o que aconteceu, né, que o hemisfério norte, ele formou a Laurásia, a América do Norte, a Ásia e a Europa, né, por isso Laurásia. E o hemisfério sul formou a Gondwana, né, dois subcontinentes, a Gondwana formada pela África, a África do Sul, a Antártida, a Austrália e a Índia. E estes dois conjuntos, né, Laurásia e Gondwana, formavam a Pangeia. E aí, quando começou a fragmentação, começaram a aparecer os continentes. Aqui, né, o principal motivo, né, das placas tectônicas, né, fazerem os continentes se fragmentarem, né? Então, quais são essas principais placas? A placa americana, aqui, América do Norte, aqui. Essa placa aqui, a placa Juan de Fuca, que é essa bem pequenininha aqui, a placa de Cocos, né, aqui, a placa do Pacífico, a placa das Filipinas, a placa australiana. A placa australiana tem a continuidade aqui, ó, porque a Terra, ela é uma elipse, né, então ela fecha aqui, a placa do Caribe, a placa euroasiática, que também tem continuidade aqui, ó. A placa africana e a placa da Arábia e a placa indiana. Então, essas são algumas das placas, das principais placas que foram responsáveis, então, por essa movimentação dos continentes. As placas, elas vão se fragmentar em função da pressão interna da Terra, né? Porque a pressão interna da Terra, ela é maior que a pressão externa. A instabilidade das placas, ela se deve a essas correntes convectivas. O que seriam essas correntes convectivas? Vocês estão vendo essas setinhas aqui que aparecem na imagem? Ó, elas, movimento de convecção, são movimentos circulares. Então, ó, uma placa circula em relação à outra, ó. Estão vendo o sentido das setas? Então, uma placa circula e exerce essa pressão sobre a placa e aí é onde faz o movimento. E aí, aqui, ó, pode acontecer, né, um vulcão, né, em função dessas pressões pode ocorrer terremotos, né, diferentes ações. As maiores áreas vulcânicas da Terra, elas vão ocorrer no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que é cinturão, né, porque ele faz essa volta aqui, ó, em torno do Oceano Pacífico, que é onde essas partes em vermelho aqui que mostra, são os locais onde mais ocorrem vulcões, é onde tem os vulcões, né? Aqui nessa imagem a gente consegue ver também as áreas mais instáveis, né, contato de placas tectônicas, onde ocorrem inúmeros terremotos. Aqui o Ring of Fire, que é o círculo de fogo, né, do Pacífico. Também a gente pode ver que são as áreas que mais ocorrem, né, terremotos também, tá? Existem alguns tipos de movimentos, né? E os principais movimentos que as placas tectônicas apresentam são os seguintes: movimento convergente, né, que vai caracterizar por ser um movimento de colisão, ou seja, eles convergem, eles pecham um no outro, e vão ter diferentes interações mecânicas, né, com as placas do movimento convergente. Um deles é o movimento continental, e aí aqui a gente pode observar, ó, as setinhas, ó, o sentido das setas.
uma placa continental com outra placa continental. Então, elas estão convergindo, estão fechando, tá? Uma com a outra. Aqui também são duas placas convergindo, só que uma é uma placa oceânica e aqui uma placa continental. E aí, essas aqui, elas vão oferecer sempre cinturões vulcânicos, montanhas litorâneas, né? Que aparecem montanhas litorâneas nas profundidades, em maiores profundidades. E também as placas oceânicas com oceânicas, né? São 3 tipos de placas convergentes. Aqui é uma no meio do oceano, ó, pode ter vulcão no meio do mar, né? Isso pode acontecer. Aqui nesse mapa a gente consegue perceber a presença de montanhas, né, que tem origem a partir de placas convergentes, né? Daí o caso aqui, ó, das montanhas rochosas, da Cordilheira dos Andes, o Himalaia, tá? São placas convergentes. O próximo movimento de placas seria o movimento divergente, ou seja, um movimento de separação entre as placas. O sentido das plaquinhas, então, vai ser o contrário. Existem 2 interações diferentes entre as placas de movimento divergente. E cada uma vai ter também uma consequência específica. Aqui, ó, uma fossa tectônica, né? Também pode ser chamada de Rift Valley. E uma dorsal, que seriam as cordilheiras, né? As dorsais são montanhas submarinas, montanhas no meio do oceano. Aqui, ó, exemplos, aqui onde está o número 1 é a dorsal atlântica. E aqui a dorsal do Pacífico, certo? Dá pra ver, assim, essa parte mais clara aqui, ó, que é onde tá aparecendo Aqui, então, uma imagem que mostra o afastamento das placas, né, formando as dorsais aqui, ó, uma placa se movimentando para a esquerda e outra placa para a direita. Então, é um movimento de afastamento. Esse também pode ser chamado um contato conservativo entre as placas, né, que a litosfera não é criada, ela é destruída devido a esse movimento. Aqui é um exemplo do terceiro tipo de placa que tem, que é o movimento de transformante. Ele pode ver aqui uma seta apontando para cá e a outra para cá. Então, elas deslizam lateralmente no movimento transformante. Também pode ser chamado de movimento tangencial, pelo fato delas deslizarem lateralmente. Tá? Aqui um resumo de como elas ocorrem, então, ó, movimento transformante, movimento divergente e o movimento convergente. Aqui como elas ocorrem, ó, tanto no continente, ó, a formação de vulcões, de cordilheiras continentais, né? Aqui é dorsais oceânicas, vulcões no meio do mar, produção de terremotos, né? Então, essas são as consequências das placas tectônicas, tá bom? E ainda aqui, a falha de Santo André, ou San Andrés, né, que é uma consequência das falhas transformantes. Esta é uma falha que está no contato da placa Juan de Fuca, norte-americana, e ela faz esse movimento tangencial, né, ou transformante, que desliza lateralmente e vai dar origem a essa fissura na superfície da Terra.